Programa de História Oral e Visual do Poder Judiciário, entrevista número 80.1, realizada em 17 de março de 2009, nas dependências do Museu da Justiça. Entrevistado, desembargador Narciso Arlindo Teixeira Pires. Bom, Excelência, primeiramente já estamos agradecendo essa nova participação do senhor, prestigiando novamente o nosso programa de História Oral. Ok? Muito obrigado. Gostaríamos de começar relembrando um pouco da sua infância. Sua infância lá na cidade de Niterói, no antigo estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco dos seus pais, do colégio, enfim, de como foi a sua infância. Muito obrigado. Eu realmente nasci em Niterói, mas eu vim para o Rio de Janeiro com 1 ano de idade, de forma que minha infância em Niterói praticamente não existiu, porque eu vim com 1 ano. Meus pais moravam aqui no Rio, casaram, foram morar em Niterói. Mas 1 ano depois, logo depois do meu nascimento, nasceu meu irmão e voltamos para cá de novo. De forma que a minha infância mesmo foi vivida aqui no Rio de Janeiro. Eu fui morar na Ilha do Governador quando tinha talvez uns 6 ou 7 anos de idade, estudei em escola pública lá, depois estudei no ginásio de São Bento. E fiz o curso ginasial de São Bento. E fiz o curso, esse outro grau, né, que naquela época era chamado científico e o outro era, esqueci agora, era o científico e um outro. Eu fiz o outro. E no Frederico Ribeiro. Depois prestei exame para a Faculdade de Direito, que naquela época era UDF, hoje é UERJ, o Distrito Federal aqui, e formei em Direito. Outro catete. Casal do catete, como se chama. Como se chamavam seus pais? Meus pais eram Narciso Teixeira Pinto, não tinha o Arlindo, e minha mãe Antonieta Guimarães Teixeira Pinto. E seu pai, ele fazia o quê? Meu pai era escrevente aqui na Justiça e me trouxe para cá. Portanto, eu comecei também a trabalhar como escrevente. Depois fui nomeado por prova de habilitação, que naquela época se chamava prova de habilitação. Um juiz examinava para o cartório para onde nós íamos trabalhar. Eu me lembro que quando eu fiz exame para protesto de títulos e fui examinado pelo Serpa Lopes, que depois veio a ser presidente do tribunal. Na época era juiz da vara de registros públicos, que é quem supervisionava os cartórios de protesto. Mas era como se fosse um concurso público? Não era um concurso público, era mais uma prova de habilitação, porque era só aquele que se candidatava ao cargo que era examinado. Sim. Mas o exame era um pouquinho rigoroso, tanto que o Serpa Lopes me fez até umas perguntas difíceis que depois eu passei para você, mas você pergunta para bacharel em Direito, ainda não era, né? Tinha 18 anos. Então, foi assim que eu Então, com 18 anos, o senhor começou a trabalhar como escrevente? Foi, como escrevente, e fui até fazer o concurso para juiz como escrevente. Fiquei 19 anos como escrevente. E aí, como escrevente, o senhor... Aí trabalhei no protesto de títulos e depois vim para a vara de órfãos. Fiquei na 4ª vara, naquela época era terceiro ofício, 4ª vara, terceiro ofício. Depois passei para a 3ª vara, 2º ofício, aí já como substituto da escrivã, que era a Helena Valadares. Fiz o concurso para juiz. O senhor poderia nos dizer... Boa tarde. Assim, cafezinho eu agradeço, viu? O senhor vai fazer aqui. Doutor Narciso, o senhor poderia nos dizer assim, mais detalhadamente quais eram as atribuições, como era o serviço de um escrevente juramentado nessa época? Como é que era o trabalho, o volume de trabalho? Era um pouco diferente de hoje, porque havia o que se chamava de banca. Cada escrevente recebia um processo por distribuição. Por exemplo, entravam 4 processos, tinham 4 escreventes, o escrivão distribuía um para cada um. O escrevente recebia aquele processo e fazia o processo do início até o final. Os advogados não tinham balcão, não tinha nada não. Os advogados tinham acesso direto à mesa do escrevente e o entendimento era com o escrevente
Eles entregavam as petições, nós levávamos ao juiz, o juiz despachava. Se fosse para expedir um mandado, expedir um alvará, um ofício e tal, voltava para nós, nós expedíamos o ofício, depois levávamos ao juiz, o juiz assinava e entregava-se ao advogado. Era mais ou menos assim, uma coisa muito mais simples do que é hoje, né? É. E o senhor tem essa noção dessa época e atual, o volume das ações, dos processos? Eu acredito que o volume tenha aumentado, embora também os cartórios tenham aumentado muito. O número de cartórios aumentou muito em relação àquele número que existia quando eu fui escrevente. Agora, acredito que o volume de serviço também tenha aumentado, porque tudo isso em função da população. A população aumentam os litígios, aumentam as questões, os processos. E aumentaram o número de funcionários também, né? Muitíssimo. E nessa época, aqui a cidade do Rio de Janeiro ainda era Distrito Federal, né? Era o Distrito Federal. E no Distrito Federal, como é que era essa convivência entre advogados, juízes, serventuários? Olha, era boa, sempre foi muito boa. O meu relacionamento com os advogados, desde o tempo que eu era escrevente, foi o melhor possível. E depois, como juiz, também sempre tive muito bom relacionamento com os advogados. Eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. E naquela época havia um pouco mais, vamos dizer, de harmonia, não só funcional, como em relação a esse entendimento entre advogados e escreventes e juízes. Havia uma relação mais harmoniosa do que há hoje. uma relação mais próxima? Mais Talvez próxima. hoje seja mais impessoal. Exatamente, isso mesmo. Hoje é mais impessoal. Então o senhor foi do cartório de protesto de títulos, Fui. várias de concessões. E depois, já fui escrevente de uma concessão, fiz concurso para juiz. O senhor se lembra mais ou menos onde ficavam os cartórios nessa época do Distrito Federal, as varas? Perfeitamente. Os de protesto de títulos ficavam fora daqui. Eram esses três prédios. Esse aqui e o do lado aqui, que é o chamado pretório, e o fórum criminal. O pretório onde hoje é a Procuradoria. Procuradoria. E o fórum criminal era aquele outro de lá. O Museu Naval. Isso, exatamente. Os protestos de títulos, como tabelionatos, registros de imóveis, eram fora daqui, eram na rua. Tanto que o meu cartório, o terceiro ofício de protesto, era na rua de Quintandar. Quando eu vim para a Vara de Órfãos, eu vim funcionar aqui. Funcionava, se não me engano, no quinto andar, daqui deste prédio aqui. Esse prédio tem para mim assim, uma certa, vamos dizer, valor de afeição, porque foi aqui que eu, por 20 anos, vim trabalhar, né, como escrevente. Eu fiquei poucos anos como escrevente de protesto de título, depois vim para cá. Depois veio para o judicial. Bom, Excelência, em 64 nós tivemos o golpe militar, né? Foi. E Eu já era o juiz. senhor já era juiz. Já. Nós gostaríamos de perguntar como é que era a convivência do Poder Judiciário com os outros poderes durante esse período. Bom, o golpe militar, ele causou realmente um trauma nesse relacionamento, porque passou-se a ver o poder judiciário como um poder que obstaculava um pouco, vamos dizer, a atuação dos militares. E começaram a haver certas repressões, mesmo aqui na área judicial, embora algumas não fossem muito ostensivas, algumas foram indiretas, mas sentia-se uma certa pressão. Eu não tive, vamos dizer assim, nada que me preocupasse, porque não cheguei a sofrer nenhuma pressão assim direta, como também nada me aconteceu. Mas eu soube de colegas que tiveram muitos problemas
a área militar. O senhor pode citar, assim, sem citar nomes, se o senhor não quiser, algum caso específico? Eu tinha um colega que, infelizmente, já faleceu, era juiz de uma vara civil, e baixou o governo um decreto-lei número 4, para regular as locações residenciais. E esse colega achou aquilo um decreto que não estava muito de acordo com os postulados democráticos. E resolveu não apoiar, não aplicar o decreto. Desconheceu o decreto. Os advogados entravam invocando aquele decreto e ele dizia, não, eu não aplico esse decreto. Eu sei que ele foi retirado da nossa justiça, esteve preso e depois foi até caçado. Depois, o anistia, ele voltou, veio até ser desembargador e ainda eu funcionei como desembargador até com ele depois. Bom, esse é um caso. Conheci outros casos também, mas... Alguma relação à justiça militar, onde a justiça militar tivesse extrapolado? Conheci casos assim, por exemplo, um colega uma vez me levou um auto de confissão de um preso. E aquele auto foi que serviu de base para a condenação dele, para administrativamente exonerá-lo da função que ele exercia. E o colega me mostrou, não só a mim, mas a todos os outros que estavam presentes, que esse auto não estava assinado pelo, digamos, réu. E foi esse auto que serviu de base para a exoneração dele. Coisas assim que aconteceram nessa época. Aconteciam mesmo, né? Aconteciam. Mas, pelo menos com o senhor... Não, comigo não, até porque episódio... eu sempre tive, vamos dizer, uma atuação funcional equidistante de política, de tudo isso, então não aconteceu. Não sofri nenhuma pressão, mas também nunca fui que estava ajudando, estava cada um fazendo loas. Cada um na sua, né? Certo. Doutor Narciso, nos anos 80 e ainda hoje, né, assim, várias decisões da justiça acabam contrariando a chamada opinião pública, a mídia, mas até na área criminal, né? Então nós gostaríamos de perguntar como Vossa Excelência vê essa relação entre o Poder Judiciário, entre a Justiça e a opinião pública, a Justiça e a mídia, que nem sempre a gente percebe que é tão harmoniosa assim. Como deve ser? Né? Bom, o que eu acho é o seguinte, a opinião pública, em geral, ela é mal informada sobre o que na realidade ocorre, vamos dizer, juridicamente, processualmente. E, por essa má informação, emite, às vezes, conceitos e julgamentos completamente distorcidos. A mídia tem a sua responsabilidade, porque a mídia, eu acho o seguinte, eles não deviam ser assim, os jornalistas, mas, na realidade, eles têm mais compromisso com a informação do que mesmo com a verdade. Então, em face disso, procure informar o que acha que vai cair bem, que vai vender a opinião pública. É o furo da notícia, é o que interessa a eles. Então, às vezes, também, a mídia concorre para essa má informação da opinião pública. E, com isso, as questões chegam, às vezes, de uma forma distorcida à opinião pública e ela passa a ver o judiciário com uma outra feição, como não devia ver. Porque nós, como eu digo sempre, o juiz só pode julgar o que está nos autos. O que está fora dos autos já é um ditado antigo, né? O que não está nos autos não está no mundo para o juiz. Para o juiz, o que está no mundo é o que está nos autos. O que se diz fora dos autos, para o juiz
não vale. Mas a opinião pública não vê assim. Eu até que concordo, em parte, que há certas questões nossas na justiça que não são muito bem encaminhadas. Mas não com essa aparência que toma na opinião pública. Então, o senhor acha que muitas vezes a imprensa, a mídia, acaba prestando um desserviço? Ah, sim. Talvez nem tanto propositadamente, mas prestam desserviço. Porque procura informar. Eu já disse um amigo meu uma vez, a imprensa tem um compromisso com o escândalo. Ela gosta de coisas que sejam escandalosas para vender o jornal, aquela coisa toda. E não propriamente com a realidade dos fatos, como devia ter. Né? Não só o juiz, mas o próprio júri muitas vezes também é execrado exatamente. pela mídia e o júri não está distrito à lei, né? Claro, não. Está só os fatos. Pois é. E o que o senhor acha do júri? Eu sei que o senhor não é muito... Eu não sou partidário do júri, não sou. Eu sempre fui contra, eu acho que o julgamento pelo júri não é um julgamento propriamente jurídico, mas o júri é assim mesmo. Ele não julga matéria de direito, julga matéria de fato. Aprecia, não é julgar, aprecia a matéria de fato. E essas apreciações, às vezes, sofrem certas distorções, né? Qual a opinião da Vossa Excelência acerca da proximidade do público em geral com o Poder Judiciário? Porque existe uma distância entre o povo, não sabe como é o mecanismo, como funciona o Poder Judiciário. Eu sou contra essa concepção de que o juiz deve ficar numa torre de marfim, como se dizia antigamente. Eu acho que o juiz não deve ficar isolado da opinião pública. Agora, essa proximidade com a opinião pública deve se fazer de forma que a opinião pública possa entender o que é a verdadeira função do magistrado, a verdadeira função do juiz, a verdadeira função do serventuário, do funcionário da justiça, para que também não passe a ver de uma forma diferente, porque nós só podemos fazer aquilo que a lei nos permite fazer. O funcionário também, o juiz, o funcionário, só podem fazer aquilo que a lei permite fazer. E a opinião pública às vezes é diferente. Eu vejo, às vezes, nas cartas de leitores aos jornais, mesmo impressões assim, absurdas, né? Falando de um caso judicial, e quem escreveu a carta, o leitor dá uma opinião completamente fora de propósito. Começa assim, eu não entendo nada de lei, então eu não devia opinar, mas dá opinião. É assim. Muitas vezes acho que o juiz pode tudo, né? Pode tudo, exatamente, passar por cima da lei. Mas não entende que ele está preso ali. Eu, quando estava na segunda instância, eu vi às vezes decisões erradas, agravos de instrumento e tal, e que eu corrigia, eu sempre dizia o seguinte, não escrevia, mas dizia para os colegas, o juiz não tem poderes supralegais. Ele só tem os poderes da lei. Acima da lei também não pode julgar. Entretanto, eu via, muitas vezes dava-se uma liminar, num caso que não comportava liminar. Isso era uma atuação supralegal. Se a lei não permitia, como é que o juiz deu, né? Bom, aproveitando que Vossa Excelência falou sobre sua passagem no tribunal, né? O senhor sempre pertenceu à 5ª Câmara Civil. Foi, como desembargador, foi. 11 anos. Exatamente. Poderia falar um pouco como é que foi esse período na sua vida? Hoje não. No Tribunal de Justiça do nosso Estado? Olha, eu devo dizer, eu fui 33 anos juiz. Curiosamente, 11 anos na primeira instância, 11 anos no alçado e 11 anos como desembargador. Parece que a coisa foi uma divisão equitativa. Se fosse de proposital, não acontecesse. Mas eu devo dizer, eu sempre fui muito feliz na minha carreira, em tudo. Na primeira instância, no Tribunal de Alçada, não só com os jurisdicionados, como com os colegas, como com os funcionários.
tive sempre muita sorte, nunca tive nenhum problema, não tenho a menor queixa de nada, absolutamente nada, nessa minha vida funcional. Agora, esses 11 anos na Quinta Câmara Civil, eu devo dizer que talvez tenham sido os melhores anos da minha vida na Justiça. Porque tivemos ali não que nos outros, no Alçada não fosse assim também, tive também muitos bons colegas, mas na Quinta Câmara Civil, a nossa composição da Câmara, era harmônica, era uma composição assim, muito igual, muito equitativa, todos eram do mesmo pensamento, com o mesmo tratamento, o relacionamento entre nós era um relacionamento não só muito cordial, muito cortês, como harmônico até na maneira de pensar, de julgar. De forma que eu digo sempre, ainda agora, há menos de um mês, o antigo presidente da Câmara, que era o desembargador Zé Carlos Barbosa Moreira, foi lá em casa nos visitar, ele e a mulher, e nós estávamos rememorando o que foi a nossa época na Câmara. E ele disse: Narciso, eu devo dizer a você que eu só sentia prazer quando eu ia trabalhar na Quinta Câmara, porque quando eu ia para o grupo, para o órgão especial, eu não ia com tanto prazer, porque isso era, vamos dizer assim, o fruto daquela nossa convivência, daquela nossa harmonia. Éramos todos assim muito amigos, o Zé Carlos Barbosa Moreira, o desembargador Jorge Loretti, o desembargador Humberto Manes. Depois, porque de lá saíram vários presidentes, saíram Jorge Loretti, Humberto Manes, Miguel Pachá e Marcos Fábio. Todos eles foram da Quinta Câmara e todos foram presidentes do tribunal. De forma que, respondendo a sua pergunta, a lembrança que eu tenho da Quinta Câmara é que foi a melhor época da minha vida na Justiça, não só como juiz, mesmo como escrevente. Todo o tempo que eu vivi aqui na Justiça, que já comecei aqui há 60 anos, um pouco mais de 60 anos, eu estou com 83. Comecei com 18, então já são passados 65 anos, né? A melhor época da minha vida foi lá. O senhor falou de alguns ex-presidentes importantes, né? O Loretti, há outros também que o senhor acompanhou, né? Antônio Carlos Amorim, Paulo Guzmão. Assim, dessas administrações, quais as que ficaram mais marcadas para o senhor, assim, em termos de organizações? Eu devo dizer que o Loretti fez uma ótima administração. Não com muitas realizações, mas foi uma boa administração. O Loretti é meu amigo, até hoje nos comunicamos, trabalhamos juntos durante muitos anos. O Antônio Carlos Amorim, não trabalhei com ele, mas fiz a campanha dele e ele queria até que eu fosse o vice-presidente. Eu disse: não, a administração eu não quero, não tenho jeito para administrar. O senhor não chegou a exercer nenhum cargo na administração? Só esses cargos meio paralelos, fui da Comissão de Legislação, fui da Comissão de Jurisprudência, fui da Comissão de Regimento, mas a administração mesmo não quis nada, e nem, não sei se eu seria eleito, mas eu não queria. O senhor é julgar. Exatamente, isso é que era. Então eu diria o seguinte, que o Amorim tornou-se muito meu amigo porque eu fiz a campanha para ele e ele foi eleito. Eu diria que o Amorim, embora o Loretti tenha sido um ótimo presidente, com uma administração magnífica, a administração do Amorim foi a de mais realizações. O Amorim fez aquela lâmina 2, que até eu fui o presidente da Comissão de Licitação, eu, o desembargador Marcos Fábio e o desembargador Humberto Manes. A comissão era composta por nós três, eu era o presidente, por ser o mais antigo. E tinha um grupo de funcionários de altíssimo nível, arquitetos, engenheiros e contadores para nos ajudarem, economistas. Então o Amorim, eu diria que foi um grande realizador. Fez o Tribunal Eleitoral, que era ali na rua 1º de Março,
instalações já centenárias, muito precárias, que ele transferiu lá para a vinda do presidente Franklin Roosevelt. Então, o Amorim foi Hoje é um centro cultural, né? Ali da 1º de março. Mudou, porque acabou o tribunal, né? Pois é, o senhor falou da construção da lâmina 2, né? Já estamos na lâmina 3, já temos a Conab, daqui a pouco a lâmina 4. Onde que a gente vai parar? Mas olha, Gilmar, eu acho o seguinte, que com o desenvolvimento, aumento do número de processos, necessidade de aumento de funcionários, necessidade de aumento de juízes, tem que realmente crescer também fisicamente. Não há um salário. Não. A justiça tem que acompanhar. Acompanhar, exatamente. Doutor Narciso, 11 anos trabalhando em Guaraciba como funcionário, foi isso? Em Guaraciba, não. Em Vara de Órfão, 19 anos. 11 anos como juiz, né? Como juiz, como sim, juiz 11 anos em Guaraciba. 11 anos no alçado em Câmara Cível. Exatamente, 11 anos como desembargador em Câmara Cível. É uma preferência ou é uma mera circunstância da carreira? Não, eu diria que é uma preferência. Eu até brinco muito com meu filho, porque meu filho é promotor e é professor de direito penal. Ele adora direito penal, gosta muito de direito penal, e eu detestava direito penal. Então, por isso que eu sempre gostei do civil. E brinco muito com meu filho. Meu filho me falou alguém dizendo assim, uma questão assim, é melhor tratar o meu filho, porque ele sabe muito mais que eu, não lido muito com direito penal. Então, não foi uma coisa circunstancial. Eu escolhi, por exemplo, quando eu fui promovido a juiz de direito, naquele tempo, o presidente chamava, olha, tem vaga para isso, para isso, para isso. Tinha o primeiro tribunal de júri, quando eu fui promovido. O primeiro tribunal de júri tinha a vara de família, tinham 2 varas cíveis, não, uma vara civil e uma vara da fazenda. Era o júri o senhor nem pensou, né? Não, ele perguntou, Narciso, o presidente, Narciso, você pode escolher o que você quer. Eu falei, presidente, se o senhor me dá o direito de escolher, eu quero escolher a 12ª vara civil. Poxa, essa vara está com atraso de 8 meses, eu prefiro. Não, você não quer o júri tem. Não, nada disso, eu prefiro essa. E assim foi. Peguei uma vara com uma pauta de audiência de 8 meses e no fim de 6 meses ela estava com uma pauta de 20 dias. Eu fiz um tudo esforço, chamei os funcionários, não posso admitir que esse trabalho aqui com 8 meses, uma pauta de 8 meses. A pauta comigo tem que ser bem curtinha. Vamos fazer aqui um esforço e tal, todos os funcionários muito operosos também, e no fim de 6 meses a pauta estava com 20 dias. Eu fiz uma reorganização da pauta, passei a fazer, em vez de 3 ou 4 audiências, como estava marcado, fazer 12 audiências por dia. Às vezes saía daqui, o prédio era aqui, o gabinete era aqui, 11 horas da noite, mas eu fazia todas as audiências. Os funcionários, com muito boa vontade, me acompanharam, e no fim de 6 meses tinha uma pauta com 20 dias, aí todo mundo descansava, porque eu disse para eles na época, eu tive um professor... Foi um mutirão, né? Não, nós sozinhos lá na vara. Não, então... Mas eles operaram com muita eficiência. Eu tive um professor chamado Ari Franco, que todo mundo conhece de nome. O Ari Franco foi meu professor. Inclusive foi presidente do Tribunal do Júri aqui, foi presidente do Tribunal aqui, depois foi ministro do Supremo. O Ari Franco dizia assim, o juiz só pode descansar se tiver o serviço em dia. Aquilo me marcou, eu era aluno dele. Isso é verdade. Como é que eu posso descansar se eu não estiver com o serviço em dia? Tem coisa para fazer, eu não posso descansar. Uma responsabilidade imensa, né? Agora, se o serviço estiver em dia, não tem nada para fazer, então eu posso descansar. Não? Isso era uma máxima que eu chamei os funcionários e falei isso para eles, vamos fazer aqui. E fizemos, e durante eu não fui 11 anos da 12ª, não. Eu fui 3 anos, 2 anos e meio substituto. Fui juiz da 12ª, 8 anos e meio. Por isso é que eu fiquei 11 anos na primeira instância. Mas eles me ajudaram muito e no fim todos ficaram satisfeitos. No fim não, logo depois, porque aí, com todo o serviço em dia, era mais fácil, né?
O senhor citou o Tribunal de Alçada Civil, me veio uma pergunta. Onde é que ficava o Tribunal de Alçada Civil nessa época? Ainda era lá na... Não. O Tribunal de Alçada Civil era aqui nesse prédio. Nesse prédio, né? Ele funcionou também na... Só que ela não era, as secretarias eram no quarto andar e as salas de julgamento no quinto andar. Excelência, o senhor foi juiz também da 6ª Zona Eleitoral, né? Por quanto tempo? Foi uma passagem rápida? Não. Eu peguei lá, se não me engano, 2 eleições, 2 ou 3. Eu acho que eu fui para lá em 66 e saí quando fui para o Tribunal de Alçada em 73. Fui 7 anos de juiz eleitoral. A Zona Eleitoral, a 6ª... A 6ª era chamada no antigo engenho velho, pegava o Maracanã, parte da Tijuca e parte ali da Rio Comprido, Paulo de Frontense. Era uma zona grande, muito grande. Então, na verdade, o senhor ficou, Vossa Excelência ficou como sendo juiz de uma zona, no caso da cidade. A 6ª Zona fica na cidade do Rio de Janeiro. Isso. Anteriormente era a cidade de Araraquara. O senhor, você pensa que a justiça eleitoral funciona no interior tão bem quanto na capital? Bem, eu não posso responder essa pergunta com muita precisão, porque eu não tinha conhecimento de como funcionava a justiça eleitoral no interior, na época. Porque, como aqui, no estado da Guanabara, era só a cidade do Rio de Janeiro, que é hoje a cidade do Rio de Janeiro, nós não tínhamos conhecimento de como funcionavam as varas eleitorais, os cartórios eleitorais no interior do estado do Rio Antigo. Agora, nunca ouvi falar assim nada que pudesse desmerecer, não. Mas eu não tenho E a própria base para falar. E a própria Guanabara também era uma cidade-estado, né? Era, exatamente. Exatamente. Cidade do interior, né? Pô, Excelência, depois de então, como o senhor mesmo falou, 65 anos na justiça, né? Agora, prestados à justiça. ontem eu deixei o Conselho de Vitaliçamento de demissão ontem, mas desde que eu entrei aqui para a Justiça, até ontem, eu exerci sempre uma função aqui. Mesmo depois de aposentar. Mesmo depois de aposentar. Então, nós gostaríamos de perguntar, todo esse tempo, o que mudou na Justiça? Qual assim, a visão que o senhor tem? Se pudesse fazer um panorama assim, de quando o senhor entrou, o período que o senhor foi juiz, desembargador, mudou muita coisa, mudou a credibilidade da população em relação à justiça, como é que era? Como é que agora? Isso também é olha aqui, eu diria o seguinte, com poucas palavras. Na época em que eu fui escrevente, depois juiz de primeira instância, e até mesmo juiz do Alçada, o que eu via assim era como se fosse uma fase romântica da justiça. A justiça não apresentava problemas fossem discutidos como estão sendo hoje discutidos na mídia, no seio da população. Havia mais credibilidade. A justiça era muito mais acreditada do que hoje. E respeitada. E eu vou até lhe dar um exemplo, para ver como a concepção mudou. Quando eu fui juiz eleitoral, nós recebíamos uma gratificação de 10 cruzeiros. 10 cruzeiros. Naquela época a moeda era cruzeiro. Cruzeiro que fossem 10 reais hoje. 10 era a gratificação. 10 cruzeiros, que era a título de pagar a condução, sair daqui para ir para a zona eleitoral. Como era, e aquilo era pago no Banco do Brasil. No guichê do Banco do Brasil, aqui onde era a Bolsa de Valores, aqui na Praça França. Como era uma importância muito pequena, não é que eu fosse pobre soberbo, mas eu não ia todo mês no Banco do Brasil receber aqueles 10 cruzeiros. O meu salário era, mais ou menos, na época, de uns 400 cruzeiros. Então aquilo representava
muito menos, uma parcela muito pequena do meu salário. Aí eu deixava juntar 5, 6 meses para ir receber. Quando passava uns 5 ou 6 meses, aí fazia já uns 60 cruzeiros, 70 e tal. Aí eu ia lá, chegava no guichê, me apresentava documentos. Aí eu puxava a carteira assim. Aí esse episódio, nunca esqueci isso. Ele olhou para mim assim: ah, o senhor é juiz? Ah, então não precisa ver mais nada, está aqui, deu o dinheiro. Você vê como se acreditava o juiz, como o juiz era respeitado, só porque ele me viu a carteira: ah, o senhor é juiz? Ah, então não precisa ver mais nada, está aqui o dinheiro, pode ir embora. Quer dizer, como que ele diz, o senhor não vai me enganar, o senhor é juiz, eu acredito. Isso infelizmente mudou. Hoje a concepção não é essa, eu reconheço. Por isso é que eu disse a você antes, para mim aquilo era uma coisa assim, uma afeição romântica. Hoje não tem mais, hoje você vê que a justiça é muito criticada, às vezes de uma forma muito injusta, mas é criticada. Não se acredita tanto na justiça. E há um outro aspecto também. Se fala muito na demora do judiciário. O judiciário é demorado. Eu digo sempre o seguinte: não confundamos poder judiciário com processo judicial. O que demora é o processo judicial. E por que demora? Porque não intervém só juiz nem funcionário da justiça. O processo judicial intervém perito, intervém o advogado da parte contrária, que às vezes quer demorar mesmo, atrasa o processo, não é? Manda-se um ofício, às vezes, com a repartição do executivo. Esse ofício leva 8, 9 meses para ser respondido. E isso atrasa o processo. Então, o que demora é o processo judicial. Agora, eu reconheço, embora eu tenha sido um juiz rápido, nunca, Gilmar, dei uma sentença ou um despacho fora do prazo legal. Nunca. Foi uma coisa de que eu me orgulho até hoje. Talvez seja a única coisa de que eu me orgulho na minha vida, é que eu nunca excedi um prazo sequer. Em 33 anos de judicatura. Eu reconheço que nem todos os juízes são assim, às vezes, diligentes, rápidos. Mas então não se pode confundir o processo judicial com o poder judiciário. O que é demorado é o processo judiciário. Nem tudo depende do poder judiciário. Nem tudo depende do juiz, nem tudo depende do funcionário. Depende, às vezes. Uma vez eu me lembro, mandei um ofício para uma repartição pública. O ofício levou uns 6 meses para ser respondido. Eu não tinha conhecimento, porque só quando me provocavam no processo eu sabia que não tinha sido respondido. Aí vinha o advogado: ah, o doutor ainda não respondeu, reitere-se. No fim, eu disse: olha, reitero sob as penas da lei, porque senão eu vou ter que tomar uma diligência. Já fazia mais de um ano e tanto que eu tinha expedido o ofício e não me respondia. Então, a demora não era minha, nem era dos funcionários, a demora era do Poder Executivo que não me informou, e aquele ofício era essencial para o andamento do processo. Mas aí o que vai para a população é que a justiça é lerda, não é? É isso aí. O senhor acredita, então, que essa falta de credibilidade atualmente seja principalmente por causa dessa demora no processo judicial? Também por isso. E também por outros fatores. Que às vezes se fala mal de certos juízes, como infelizmente nós temos visto. Outros que se desviam da sua conduta, né? Nós temos sabido disso aí, os jornais às vezes noticiam. Isso não é segredo para ninguém. Aquela história velha: uma ovelha má como o rebanho perder. Então parece que todo o judiciário é o que aquele cavaleiro fez. Estraga tudo. Então, não só essa lentidão do processo judicial desmerece a credibilidade da justiça, como também às vezes a má conduta de alguns juízes que não prezam pela postura que devia ter. Né? Doutor Narciso, o senhor acabou de dizer que pediu desligamento, né, do Conselho de Vitalicamento. O senhor estava no Conselho de Vitalicamento desde 2001. Desde 2001. Houve alguma decepção, algum problema? Não, Gilmar, o que aconteceu foi o seguinte: o Conselho era composto por 16 membros, todos desembargadores aposentados.
O presidente, no dia 10, terça-feira passada, baixou um ato dispensando todos. Mas sem nos dizer por qual a razão. Não chamou nem o nosso presidente, o coordenador nosso, geral, para explicar nada. Nós tomamos conhecimento pela leitura do Diário Oficial. Fomos todos super afastados. 2 dias depois, ele reconduziu 10 desses 16, dentre os quais ele foi reconduzido. Mas 6 não foram. E nomeou 12 outros da ativa, também tudo sem nos falar. Então, eu achei que essa, não tenho críticas a fazer, mas aquilo me agradou. Eu fiquei solidário com os que não voltaram. Amigos, colegas de tantos anos ali, sentados assim juntos. Aquilo desagradou. Foi sexta-feira, saiu o ato de recondução, e ontem então eu notei uma cartinha agradecendo a honra da minha indicação, mas dizendo que por razões pessoais não aceitaria a dispensa. Então, como integrante desse conselho, né, um conselho tão conceituado já hoje dentro do Poder Judiciário, né, qual a avaliação que o senhor faz da atuação desse órgão, do Conselho de Videnciamento? O Gilmar, eu acho que o Conselho, como vinha funcionando, era de grande utilidade, porque nós acompanhávamos os 2 anos do processo de videnciamento dos novos juízes. Eles nos mandavam as sentenças, nós examinávamos, dávamos a nossa opinião, fazíamos um relatório mensal sobre aquilo e dávamos um conceito que variava de sofrível para excelente. Sofrível, regular, bom, muito bom, excelente. Para cada juiz vitaliciano. Houve uma época que eu tive só, de uma vez, 12 vitalicianos, 3 concursos. Como o processo levava 2 anos, os concursos sucediam com certa frequência, eu tive 5 ou 4 de um concurso, 4 ou 3 de outro concurso, 4 ou 3 de um terceiro concurso. Então ficaram 12. Eram 8 moças, 8 juízas e 4 rapazes, 4 juízes. Eu sempre tive muita sorte, assim, para todos nós. Eu tenho muita sorte. Todos os meus vitalicianos são ótimos. Muito bons, muito operosos, davam sentenças muito boas, trabalhavam com muita dedicação e eu achava aquilo magnífico. E gostava daquela atuação e daquela função que exercia. E o Conselho tinha essa grande virtude. Preparava os novos juízes para a sua vida funcional, coisa que eu não tive, colegas nossos, todos da época não tiveram, porque no nosso tempo não tinha o Conselho de Videnciamento, que é uma coisa relativamente nova. De forma que eu acho, respondendo a sua pergunta, que o Conselho foi sempre um órgão de grande utilidade para preparar o juiz para a carreira. No seu tempo, Nós éramos jogados às férias, como se dizia. Saía da banca, aprovado, ia logo para uma vara, uma coisa assim, sem conhecer nada. aprendendo na prática. É, isso mesmo. E hoje não, hoje eles têm 4 meses de iniciação, ficam como juízes auxiliares de outros juízes, sob a nossa supervisão, sob a nossa assistência, e com isso eles se sentem mais amparados, né? Todos se tornaram, eu sempre digo isso com muito orgulho, todos os meus vitalicianos, foram vários, não só esses 12, tive outros tantos, se tornaram meus amigos. Eu fui a 3 ou 4 casamentos de juízas novinhas, fui a aniversários que eles me convidam, festa e tal, de forma que eu digo sempre, os meus vitalicianos, todos se tornaram meus amigos. Então a população pode ficar tranquila que estão vindo bons juízes. Não tenho dúvidas, estão sim. Pelo menos os que passaram por mim, eu achei excelente.
E o senhor também faz parte de um fórum da EMERT também. Eu também deixei agora, quando mudou a administração, porque eu achei que, como nós tínhamos sido designados pelo antigo diretor-geral, nós estaríamos demissionários. Então, quando iniciou-se a administração do desembargador Paulo Ventura, eu, o desembargador Rafael, o desembargador Arcelizar, pedimos demissão do fórum, que era presidido pelo desembargador Vieira da Rosa, que lamentavelmente morreu a semana passada. A missa dele até amanhã. Esse fórum era Era um fórum permanente para a formação e aperfeiçoamento do magistrado. Então, realmente, a justiça hoje tem toda uma estrutura, né, para preparar os juízes, o texto. Mudando um pouco de assunto, sim. Vossa Excelência também foi vice-presidente da Mútua dos Magistrados, né? Esse tema, ele às vezes surge nas nossas entrevistas, mas assim, nunca ficou muito claro o que é a Mútua, né? Como ela funciona. Eu gostaria que o senhor explicasse. A Mútua é uma instituição, não é subordinada propriamente ao Poder Judiciário, mas é ligada ao Poder Judiciário, porque a mútua hoje ela tem duas finalidades. É mútua no sentido de que quando falece um associado, todos os outros contribuem com uma certa importância, formam um ponte e se paga aquilo à viúva ou aos filhos herdeiros do falecido. E a outra finalidade é uma finalidade de assistência de saúde. A mútua hoje é, na realidade, um plano de saúde. E um plano muito bom. Talvez seja hoje, eu digo isso até com muita liberdade para falar, porque ela melhorou muito depois da minha saída, depois da saída da minha diretoria. Porque mudaram vários sistemas lá, ampliaram o atendimento, e a mútua hoje talvez seja o melhor plano de saúde do Estado. Melhor do que Golden Cross, Unimed, porque dá um atendimento muitíssimo bom. Funciona onde a sede? Aqui no quarto andar, da número 2. O presidente na época em que eu funcionei era o desembargador Hilário Ricardo. Quando ele terminou a gestão, nós fomos eleitos 2 vezes. Na segunda vez, ele disse: Narciso, eu vou deixar de me interromper, eu vou com você. Não, eu queria que você fosse meu sucessor. Eu saio. E nós fomos para o Conselho de Financiamento. E o senhor voltou ao Conselho de Financiamento, o senhor sabe de algum outro colega, outro desembargador que também tenha se desligado? Sei. O desembargador Décio, que chegou agora comigo, também era do Conselho de Desligou. O desembargador Passos, que é aqui o presidente do colegiado, presidente do museu, também se desligou. Bom, Excelência, o senhor, no ano passado, juntamente com outros vários desembargadores, receberam a medalha do mérito judiciário. Foi isso? Foi. Que significado tem para o senhor ter recebido essa medalha depois desses anos todos prestados? Gilmar, eu devo dizer, você que recebeu uma medalha é sempre grato, gratificante, né? Embora até pudesse não ter merecido, mas que é gratificante é. E eu fiquei feliz porque eu já tinha 2 medalhas, tinha recebido, aliás, tinha 3. A do Poder Judiciário, a do Colar do Mérito Judiciário daqui, a do Colar do Mérito Judiciário do Tribunal Militar de Brasília, e uma que o desembargador Malcher, quando presidente, deu também para os desembargadores que se aposentavam. Essa foi a 4ª medalha que eu recebi. E eu diria a você que eu fiquei feliz porque tudo que diz respeito ao tribunal, do qual eu participei durante tantos anos, 33 como juiz, 19 como escrevente, e depois ter funcionado aqui em outros órgãos oficiais,
como é o caso do Conselho de Financiamento, o Fórum Permanente, essa coisa toda, para mim é muito gratificante, porque a minha vida praticamente ela se desenvolveu toda aqui, não é? Em 83 anos, com 83 anos de idade, passei 65 aqui, a vida inteira, né? De forma que eu não posso negar que fiquei muito feliz com essa homenagem no Tribunal prestou, não só a mim, mas a muitos e muitos outros colegas. Saindo um pouquinho agora da justiça, como é que está o seu América, hein? Mal. Muito mal. Já registrado aqui que o desembargador é conselheiro, né? Sou conselheiro do América, né? Está muito mal. Agora eu não sei, o novo presidente, segundo eu estou informado, porque eu sou conselheiro, mas só vou lá para os dias das sessões, eu não frequento o público, não, até por falta de tempo. O novo presidente está fazendo uma administração boa. Me diz o jurídico Coutinho, que é com quem eu me relaciono sempre com ele, que o novo presidente está fazendo uma boa administração, mas não sei se vai poder reerguer o América, porque a situação dos clubes é muito difícil. E do clube como a América, que não tem torcida e não tem patrocínio, é pior ainda. Mas não dizem que todo carioca tem como segundo time de coração, né? É sempre Pois é, infelizmente, isso aí é só na afeição, não adianta nada, né? Eu li qualquer coisa de que a sede ali ia virar Vai, jogo ia virar um shopping, né? dizem, eu até faço Projetos parte para isso. de uma comissão ali, seria aquilo tudo demolido e construir-se ali um shopping com 5 andares, 5 pavimentos. E o América teria uma receita, porque o América não ia vender a sede, nem ia perder o terreno. O shopping ia ser construído e seria do América. Agora, ele apenas, ele não teria, vamos dizer, a ocupação por si, seria ocupado por locatários que pagariam ao América uma importância. Seria interessante, mas eu não sei se vai sair, porque quando se estava fazendo o estudo, eclodiu a crise mundial. E aí mudou muita coisa. Bom, assim, Mas essas perguntas sobre a América não fazem parte da entrevista, não. só para descontrair um pouco. Tá muito bem. Bom, Excelência, já agradecendo mais uma vez a participação do senhor. Muito obrigado. Eu que Nós agradeço a você. Queremos deixar os nossos microfones abertos. Se o senhor quiser deixar registrado mais alguma coisa, ou quiser falar mais alguma coisa, ou algum fato importante que talvez não tenha sido citado aqui. Não, eu não tenho nada a acrescentar. Eu não sei apenas agradecer a vocês, não só a maneira gentil com que me entrevistaram, como a simpatia irradiante de vocês, que é uma simpatia contagiante, e dar meus parabéns ao museu por ter 2 funcionários tão dedicados, tão interessantes como vocês. Quero agradecer muito essa entrevista, que para mim foi muito agradável. Nós é que agradecemos, Excelência. Muito obrigado. Não teve que.